Fala galera, tudo bom com você? Aqui fala o professor Daniel, professor aqui de Física no canal Exatos Minutos. Galera, vamos fazer aqui uma gravação de revisão aqui com 4 questões a nível de Enem. Então vem com a gente nessa aula, vamos conversar um pouquinho mais com você após a vinheta. Bem, galera, vamos começar aqui com a nossa questão. Diz o seguinte, a primeira questão nós vamos resolver aqui de circuito. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de residência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma TV de resistência igual a 50 ohms, conforme listado no esquema. A TV funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar é. Bem, galera, então vamos aqui explicar para você o que ele está pedindo no nosso contexto. Então, no nosso contexto, você tem o circuito, onde você tem 5 lâmpadas, onde você tem a residência, ela tem 120 volts, e 120 volts, repara que ele colocou antes da lâmpada, ele colocou um resistor. Esse resistor que ele colocou aqui para gente é de 10, deixa eu pegar aqui as nossas marcações aqui necessárias, tá? Então você tem aqui vou pegar aqui a nossa caneta, ó. Então você tem aqui é, essa resistência de 10, só que a gente tem que analisar justamente em cima da nossa TV, né? Lembra que a TV aqui, ele tem aqui 50 ohms. Ele tem 5 lâmpadas. A pergunta é, para a TV funcionar com uma qualidade, sem que tenha queda de tensão, quantas lâmpadas serão necessárias para que a TV ela possa funcionar de uma forma mais tranquila? Tá certo? Bem, galera, então vamos aqui explicar para você legal aqui o contexto. Então, vamos ter que calcular primeiramente a corrente total de todo o circuito. Depois, vamos calcular passo a passo para a gente analisar e ver qual seria a nossa ideia principal do nosso contexto, tá certo? Vamos lá então. Então, aí na nossa tela, então vamos lá começar aqui a analisar a seguinte ideia, tá? Analisar aqui a seguinte ideia para a gente. Então, primeiramente, vamos calcular a corrente do nosso contexto, tá? Vamos analisar aqui a nossa corrente. Então, a nossa corrente aqui, só um momento. Nossa corrente aqui, um momento. Então, assim, a nossa corrente que nós iremos calcular, vamos utilizar a lei de Ohm, né? Pessoal, qual é a lei de Ohm? A lei de Ohm você calcula utilizando o RI, né? O RI, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que calcular a corrente total. Aí você fala, professor, mas por que eu vou ter que calcular essa corrente total? Essa corrente total, justamente, ela está em cima de 10 ohms. Então, vamos calcular aqui, né? Então, vou pegar aqui... Vamos pegar aqui para cá até a nossa ideia principal. Então, ele fala para a gente que nós iremos calcular utilizando 120. Vamos pegar a menor voltagem possível nesse caso da TV, que é de 90, tá? Então, se você fazer esse cálculo, faz essa diferença, então nós teremos aí 30, 30 volts, né? 30 volts, isso igual. Em cima da tensão. Tensão, para a gente calcular a nossa corrente total, vou ter que utilizar justamente aqui, quando chega nessa parte que é a corrente, ela vai começar a ser dividida tanto para a TV, tanto nesse caso aí para as lâmpadas, tá bom? Então vai ficar aqui 10, nesse caso aqui, em cima da corrente total, tá bom? Então fica 30 por 10, isso aqui, 10 estamos explicando, vai passar dividindo. Então calculando aqui essa corrente total, nós teremos 30 dividido por 10, isso vai ser igual a 3, nesse caso, 3 amperes. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bem, olha só, então, voltando aqui, né? Vamos calcular agora em cima da TV, tá? Vamos calcular agora a corrente.
em cima da nossa TV, tá? Lembrando que no contexto ele falou pra gente que essa TV ela tem 50 volts, 50 ohms no caso, tá bom? Então vamos calcular aqui. Nesse caso vamos pegar o valor mínimo que é 90, tá? Vamos pegar aqui 90 igual a resistência que é 50 vezes a corrente de quem, professor? Da TV, tá? Da corrente da TV nesse caso. Então, até colocar aqui, TV. Esse que eu estou multiplicando vai passar dividido, então ficará assim, ó. Corrente da TV vai ser igual 90 dividido por 50, corta aqui, fazendo a divisão, nós teremos 9 dividido por 5, aqui vai dar 1, uma vez 5, 5, para chegar em 9 falta um 4, acrescenta um 0 e aqui vírgula, 40 por 5, isso será igual a 8, tá bom? Igual a 8. Então, a corrente necessária, lembrando que na situação anterior nós calculamos a corrente total. Somente para a TV eu vou ter apenas o que, professor? 108. Desse 108 da corrente total, olha o que vai ficar para as lâmpadas, ó. Corrente total é 3. Então posso pegar aqui para cada lâmpada, só apagando aqui, tá? Nesse caso aqui, para cada lâmpada, ficará, professor, quanto? Ficará apenas, nesse contexto aqui, ficará só fazer essa subtração, né? 33 no caso, né? Menos 1,8, ou seja, total era 3, 1,8 foi para a TV, e então significa para as lâmpadas que a gente vai calcular aqui, ó, ficará, professor, o valor que a gente vai calcular aqui agora, né? Que é de 102 ampere, tá bom? Ampere. Lembrando que no contexto que ele está pedindo para a gente, ele quer saber qual, professor? Ele quer saber qual é o valor, quantas lâmpadas serão necessárias no caso para a TV ela pegar sem causar queda de tensão, tá bom? Esse é o contexto da nossa questão. Calculando aqui as ideias principais, nós teremos aqui, só um momento, só pegar aqui a nossa caneta. Então, lembrando que isso aqui é, desses 102 que nós calculamos, é para as 5 lâmpadas. Tranquilo lá? Beleza? Então vamos agora calcular a corrente, galera. A corrente de cada lâmpada. Como é que eu faço, professor? Utiliza a mesma ideia nesse contexto aí em matemática, né? Bem, galera, olha só. Voltando aqui, só um momento. Olha só. Então, nesse contexto aí, vamos calcular em cima, como a gente comentou com você, vamos calcular essa corrente, tá? Vamos calcular agora a corrente de cada lâmpada, né? Nesse caso, como nós temos aqui 90, como ele falou, a gente está pegando o valor mínimo até 130, vamos trabalhar em cima do que nós estamos trabalhando da TV, que é 90. Então, vamos pegar esse 90. Lembrando que esse 90, todos eles estão ligados em paralelos, então vamos utilizar a mesma tensão. Então, vamos pegar aqui 90, tirando a mesma fórmula da lei de Ohm, igual a 200, tá? Só trazer mais para cá, que nesse caso aqui tá tampando aqui a nossa questão aqui. Vamos só apagar aqui, colocar mais para cá, tá? Para não passar da nossa tela, tá bom? Deixa eu pegar aqui 90, fazer menor, igual a 200 vezes a corrente. Lembrando, de cada lâmpada, tá? De cada lâmpada nesse contexto aí, tá bom? Então, vamos cortar aqui esse zero de um lado e esse zero do outro para facilitar o nosso cálculo. O 20 estamos explicando vai passar dividido, então a corrente aqui de cada lâmpada será igual a 9 dividido por 20, tá? 9 dividido por 20. Quando você efetuar esse cálculo aqui, isso aqui me dará igual a 0,45, tá? Nesse caso aqui, ampere. Então, nós achamos, galera, achamos o valor de cada lâmpada, né? Cada lâmpada, ela vai ter uma corrente de 0,45 ampere, tá bom? Professor, posso calcular o valor de cada lâmpada? Repara aqui nesse caso, como a lâmpada... só um momento. Rapidinho, só um momento.
Então, olha só. Então, esse é o valor de cada lâmpada, né? A ideia é, qual é a pergunta? Quantas lâmpadas serão necessárias para que a nossa TV ela possa ligar sem com perda de tensão, enfim, tá? Beleza? Tranquilo? Então, assim, galera, para a gente entender legal, achamos o valor de cada corrente, tá? De cada lâmpada, no caso, foi 0,45. Lembrando que a corrente total é 3. 1,8 ampere vai ficar para onde, professor? Vai ficar para a TV. 102, perdão, 1,2 vai ficar para as 5 lâmpadas. E nós achamos o valor de cada lâmpada, nesse caso, quanta corrente seria necessária para alimentar aquela lâmpada. Para a gente achar o valor finais, nesse caso nesse caso a gente vai ter que fazer uma divisão. Professor, qual é a divisão que eu vou ter que realizar? Vou ter que pegar o número total que nós achamos para cada lâmpada, que vai alimentar todas as lâmpadas, que é 1,2, e vamos fazer a divisão em cima de 0,45, porque isso é o valor de cada lâmpada. Ele vai me dizer para mim quantas lâmpadas seriam necessárias para que a TV ela possa ligar sem que venha ter problemas depois aí de tensão, tranquilo? Então, galera, tá aí. Já colocamos para você a relação matemática direta, tá? A relação que nós temos que utilizar como referência. Só um momento, tiver aqui a caneta. Então, pegamos aqui o valor da corrente para as 5 lâmpadas, tá? 5 lâmpadas, beleza? E achamos o valor de cada lâmpada, ou seja, a corrente de cada lâmpada. Para a gente saber quantas lâmpadas serão necessárias para que a TV ela possa ter a sua alimentação, então basta você utilizar a divisão. Quando você faz essa divisão aí, isso me dará 2,66, nesse caso, lâmpadas, tá? Nesse contexto aí, tá bom? Então, nas alternativas você tinha valores inteiros, 1, 2, 3, 4, e seria, nesse caso, nesse contexto, seria 2 lâmpadas para a nossa alimentação, que era o nosso gabarito do nosso contexto. Tranquilo, galera? Beleza. Bem, galera, voltamos aqui. Vamos fazer agora uma revisão de calorimetria, tá? Lembrando, calorimetria você tem o calor latente e o calor sensível. Calor latente é aquela troca de calor que vai ocorrer entre corpos, mas sem mudança de estado. Nesse caso, no calor latente, você tem a troca de calor, certo? E essa troca de calor, ela é evidenciada justamente pela Então, galera, o calor latente é uma troca de calor, mas sem que haverá uma mudança de estado da matéria nessa condição. Isso, nesse caso, ocorre com temperatura constante. Beleza? Então vamos aqui no nosso enunciado. Diz o seguinte, ó. O médico recomendou a um paciente que fizesse exercícios com uma toalha quente sobre os ombros, a qual poderá ser aquecida a uma mesma temperatura, bebendo-a com água quente ou utilizando o ferro de passar roupa, que a manterá seca. Quando a temperatura da toalha tiver baixado 10 graus Celsius, a toalha. Então, nesse contexto, galera, é só você lembrar a questão da troca de calor. Por exemplo, quando uma fonte quente, ela recebe calor de uma fonte. Perdão. Um corpo, quando ele está com uma. Vou voltar para cá para essa tela aqui, ó. Então, nesse contexto, voltando aqui, né? Corpo que tem menor temperatura, ele vai ceder calor com corpo que tem menor temperatura, ou seja, uma fonte quente acaba cedendo calor para uma fonte fria, tá certo? Veremos isso lá nas leis da termodinâmica, principalmente nos enunciados importantes, principalmente na área de conservação de energia, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, quando a toalha, ela atingir aqui uma temperatura, ou seja, o que vai acontecer? A toalha, ela vai ser arrancado o calor dela. Então, arrancando o calor, o que vai acontecer, professor? A temperatura, ela reduzirá, né? Porque ela vai ceder calor, nesse caso, para a fonte. Quem é a fonte, professor? É a pessoa que está recebendo calor. Então, a alternativa correta,
A letra A, umidade terá liberado mais calor que a seca, tá? Umidade úmida, toalha úmida, terá liberado mais calor que a seca, devido a grande calor específico da água. Galera, o calor específico da água é um dos maiores que nós temos aí na natureza, para que você possa entender legal o contexto dessa questão bacana, tranquilo? Bem, galera, vamos para nossa última questão, tá? Essa questão aqui é legal porque ela vai ver um pouco de mecânica, parte de MRU e MRUV. Então, vem com a gente no nosso contexto, ó. Diz o seguinte, diz o seguinte, ó. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no lugar marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante. Então, para que ele já deu para a gente aqui uma coisa fundamental no nosso contexto. Ele falou que a velocidade de Pedro, nesse caso, ele se move com uma aceleração, perdão, de 0,30 metros por segundo ao quadrado, enquanto que Francisco, ele vai ao encontro com uma velocidade de 9 metros por segundo. Para você relembrar, o MRU ele vai caracterizar com velocidade o quê, professor? Constante, tá? Ou seja, nesse caso aqui seria V, ele vai ser constante. No MRUV já vai aparecer a aceleração, onde você vai ter essa aceleração lá na aplicação, quando você tem variações de movimento. Então, nesse contexto, eles vão se encontrar em um ponto. Então, ou seja, o espaço que o Francisco vai percorrer será o mesmo espaço que, professor? De Pedro, tá? E para a gente equacionar legal, a gente vai precisar recorrer às equações lá do movimento do MRU, certo? Então, as equações, só para a gente lembrar, do MRU, nós temos, só um momento aqui, só para a gente lembrar. Do MRU, do MRU, você tem o sorvete, tá? Nesse caso, nesse contexto, a gente vai pegar o seguinte, vamos trabalhar com variações. Vamos pegar esse nosso amiguinho aqui que está positivo, vou passar ele para o outro lado o quê? Negativo. Então ficará assim, ó, S menos mais, igual aqui no caso, né? Tirar aqui vamos colocar aqui VT, tá? Então, espaço final, espaço inicial, isso é variação, tá? Isso igual a VT. Se eu não me engano, isso aqui deve ser de Francisco, no caso, tá? Então, nesse contexto aqui, é o espaço de Francisco, tá? Francisco. Enquanto que de Pedro, vamos fazer a mesma ideia, só que a gente vai pegar a fórmula lá do MRUV, nosso sorvetão, né? Que é S é igual S bolinha mais velocidade T mais AT ao quadrado dividido por 2, que é nesse caso a fórmula do nosso sorvetão. Vamos lá então. E eles vão se encontrar em um ponto, né? Eles vão se encontrar em um ponto, ou seja, um está com uma velocidade constante, né? Enquanto que o outro está um pouco mais rápido. Nesse caso, quem está sendo mais rápido vai ser o nosso Pedro, tá? Esse aqui é o nosso Pedro. Vamos fazer a mesma ideia, vamos pegar esse S bolinha passar para o outro lado. Isso acaba virando uma variação nesse caso do espaço. Vamos só colocar aqui para a gente entender legal o contexto, tá bom? Então, a variação de espaço de Pedro vai ser igual a V bolinha T mais AT ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Galera, vamos aqui fazer substituições. Ele falou aqui no nosso contexto, só um momento. Ele falou aqui pra gente. Então, galera, então vamos calcular aqui o nosso contexto, tá? Vamos lá, então. Aqui vamos considerar esse nosso amiguinho aqui igual a zero, tá? Sobrou somente o espaço de Pedro vai ser igual a t ao quadrado dividido por 2, tá? De acordo com o nosso enunciado, tá? O enunciado, ele é bem tranquilo aqui pra gente, tá bom?
Então, só um momento. Então, o que que acontece? Eu já tenho a do Francisco, não lembro, só lembrando do contexto da questão. Ele fala para a distância percorrida que o Pedro ele tem que alcançar o Francisco. Lembrando que o Francisco ele está com MRU e o Pedro está com MRUV. Tanto faz, se a gente, como nós fizemos, igualamos as circunstâncias, tá? Igualamos. Só um momento. Igualamos aqui o contexto, né? Porque eles vão se encontrar em um mesmo instante. Aí, nesse instante, no ponto de encontro, eles vão percorrer, nesse caso, o mesmo espaço. Então, voltando àquela ideia principal da nossa questão. Então, vamos fazer aqui as substituições que nós temos. Vamos aqui, então. Vamos fazer aqui a substituição que nós temos, tá? Então, a velocidade de Francisco, ele falou que é 9 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui, dentro do nosso contexto da nossa questão. Ó. Então, a velocidade, o espaço percorrido, a distância percorrida no caso de Francisco, ele vai ser 9, pela equação lá do MR1, né? 9t, é esse tempo de encontro que eles vão se encontrar, né? Então, para eles se encontrarem utilizando o contexto da equação, perdão, a gente vai ter que desenvolver esse ponto de encontro deles a partir do tempo que eles vão se encontrar. E nesse caso aqui de Pedro, ó, nesse caso aqui do Pedro vai ser, vamos fazer substituição lá, a velocidade ele deu pra gente, perdão, a aceleração ele deu pra gente que é 0,3. Isso é t ao quadrado, isso aqui dividido por 2, tá? Dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Vamos agora igualar, né? Pra gente equacionar, né? Ó, o espaço que o Pedro vai percorrer a partir do ponto de encontro será a mesma do Francisco, tá? A mesma do Francisco. Beleza? Então, dando continuidade. Dando continuidade pra gente finalizar aqui a nossa revisão. Então ficará assim, ó. 0,3 t ao quadrado dividido por 2. Isso igual a do Francisco, né? Que é 9t. Então a gente acaba, na verdade, no mesmo enunciado, a gente acaba enquadrando tanto o MRU, tanto o MRUV. Tanto de um referencial, tanto de outro referencial. Então, esse nosso amiguinho está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. Então ficará assim, ó. Ficará 0,3 t ao quadrado. Isso igual a 18t. Aí, lembrando a parte de equação do teu primeiro grau, o nosso amiguinho do segundo grau, no caso, o nosso amiguinho está positivo, vai passar negativo, então ficará assim, ó, 0,3t ao quadrado menos 18t, isso igual a zero. Se você lembrar na parte de equação do tipo incompleta, colocando aqui o termo evidência, ó, nesse caso t ao quadrado, teremos aqui o seguinte, ó, colocando o t evidência, teremos t. Aí abre parente. Aqui lembrando que aqui é t vezes t, ó. Então tira um t daqui e um t daqui, né? Os que sobraram a gente acaba colocando entre parênteses. Quem foi, professor? Que sobrou foi o 0,3t. Então vamos colocar aqui, ó. 0,3t e o menos 18. Isso igual a zero. Em uma das definições, quando você tem raiz do tipo incompleto, onde você só tem somente o A e o B, a primeira solução, que chamamos de x' ou t', que está trabalhando do tempo, o nosso t' vai ser igual a zero, ó. E a segunda resposta, professor, a segunda possível solução, a gente acaba pegando e igualando os termos que a gente acabou fatorando, a gente acaba igualando a zero. Então ficará assim, ó, 0,3t menos 18, isso igual a zero, beleza? Vamos passar aqui para o nosso próximo quadro. Vamos limpar aqui pra gente, né? Vamos lá então. Então ficará assim, ó. Ficará assim. Ficará 0,3, né? T menos 18, isso igual a zero. Lembrando que isso aqui é a parte de equação do segundo grau do tipo de natureza incompleta, onde você só tem o A e o B. O A, perdão,
onde você só tem o A e o B, uma das soluções vai ser igual a zero, a outra você acaba pegando o que está dentro do parênteses, que você sempre vai fatorar, igual a zero. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos pegar esse nosso amiguinho que está subtraindo, vamos passar para o outro lado o quê? Positivo, né? Então ficaria assim, ó, 0,3t, isso igual a 18, ó. O 0,3 está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. Perdão, está multiplicando, vai passar dividindo. Então ficará t igual a 18 dividido por 0,3. Quando você tem uma divisão com número decimal, você sobe com zero, a vírgula automaticamente desaparece embaixo, ó. Então nós teremos assim, ó, t é igual a 18, aí sobe um zero, sobrou somente 3 embaixo, ó. Tranquilo? Beleza, né? Então, olhando aqui o nosso contexto, ficará 180 dividido por 3, vai ser igual a 60. Então, o ponto de encontro dele vai ser de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. E a distância de um que vai alcançar o outro, para eles chegarem nesse tempo de encontro, nesse caso, vamos pegar aqui o que é o mais prático, vai ser de quem? Vamos pegar aqui do Francisco, né? Pra gente achar o espaço aqui, ó. Então, o espaço aqui será, ó, tanto para um, tanto para outro, você chega na mesma resposta. Vou pegar o mais fácil, que é o 9t, que seria do Francisco. Então, aqui do Francisco vai ser 9 vezes 60. Então, aí, ó, espaço aí de encontro dele, a distância que eles vão se encontrar, vai ser de 540 metros. Tá bom, galera? Então, tá aí a nossa resposta. Show de bola, né? Só um momento. Aqui, ó. Então, galera, ó, a gente aí finaliza a nossa revisão. Agradecemos aí a sua participação. Fizemos aí 3 exercícios, comentamos com mais ênfase cada uma delas, circuito, parte de calorimetria e a parte de mecânica, principalmente a parte de MRU e MRUV, tá bom, galera? Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima revisão, que nós estaremos revisando a parte de termodinâmica, a parte de ondas. É uma questão que sempre cai aí, uma ou duas, três questões. E vamos revisar a parte de caso venha, vamos falar da parte de física moderna, tá certo? Então até a próxima e até a próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.